Fala pessoal, tudo certo com vocês? Me chamo Lourival Luciano Loren, sou responsável pelo canal Engenharia e Obras. E hoje, galera, vou trazer para vocês mais um vídeo falando sobre as importantes obras que temos acontecendo aqui. Mas na verdade eu quero falar sobre a chuva. Quero trazer para vocês quais são os impactos que os longos períodos, os dias de chuva, podem gerar em obras como essa. Lembrando que são obras de alta complexidade, são obras de duplicação, tem rodovia nova sendo criada, a exemplo do contorno viário de Florianópolis, são aproximadamente 45 quilômetros de rodovias, túneis, etc. Muita escavação de solo, então já vou falar um pouco mais sobre isso, que é onde um dos maiores impactos é causado em razão da chuva, né? Mas então nós temos muita complexidade dentro de todas essas obras. E a chuva, galera, sim, ela acaba prejudicando e muito o cronograma de obras. Essa semana, hoje nós estamos no dia 13 de outubro de 2021 e os últimos dias aqui no Vale do Itajaí, na região de Florianópolis e em Santa Catarina, tem chovido bastante. Então, quem anda pelo trecho aí das obras vê que o pessoal some, né? Ou seja, não tem como executar. Muitas das atividades não tem como ser feitas na chuva. Então eu vou trazer para vocês as atividades que de repente podem ser feitas e as que não tem como fazer. Lembrando, né, é uma obra de alta complexidade e nessas obras existe muita movimentação de solo, terra, tem muita escavação, muito corte de barranco, talude e compactação de aterros, né? O solo ele é muitas vezes levado de um lugar para o outro e ele é cortado num lugar e ele é usado no outro, ele tem que ser compactado. Essa atividade, galera, com chuva, esquece, zero possibilidade, tá? Primeiro, o maquinário não vai conseguir andar sobre a lama, os caminhões não vão conseguir transitar, né? Vai atolar, coloca em risco as equipes, né? O pessoal que está operando a máquina, operando o caminhão, pode ter acidentes. Nos caminhões, quando eles transitarem sobre a rodovia, sobre outras ruas, vai acabar levando muita lama, vai acabar danificando aquele asfalto que já existe. Então é uma série de problemas. Então assim, obras de aterro, obras de corte de solo não se executam em períodos de chuva. Hoje parou de chover, parece que o tempo está limpando. Amanhã já pode trabalhar? Não, o solo ele precisa secar, ele precisa voltar a ter uma resistência, diminuir a quantidade de líquido para daí sim permitir o acesso das máquinas, tá? Mas tem algumas atividades que podem ser feitas na chuva? Podem. A exemplo dessa aqui que eu vou deixar a imagem para vocês, que eu vi hoje aí na região da ponte do Badenfurt, aí no trevo de acesso a Pomerode, que é um dos gargalos aí que a gente precisa que seja eliminado. Esse tipo de obra ele pode ser feito na chuva, ou seja, a chuva não vai prejudicar a obra. Mas também, volto a salientar, antes de qualquer atividade na chuva, sempre é bom respeitar as questões trabalhistas, respeitar as análises necessárias para ser feitas, né? As análises que devem ser feitas para a liberação do trabalho, isso tudo tem que ser muito bem respeitado. Então, como eu falei, essa é uma atividade que sim, concretagens podem ser feitas na chuva, desde que não seja uma chuva muito forte, pode, não tem problema. Inclusive o concreto, ele gosta de umidade, ele gosta de água, então não tem problema se chover em cima, certo? De concretagens de ponte, de lajes, etc e tal, pilares. São atividades que sim, podem ser feitas em períodos de chuva. Transporte de materiais como agregado, buscar lá da pedreira, colocar numa base, num depósito, ou até mesmo levar para o destino final, também pode ser feito. Mas tem que ter cuidado na compactação, se o solo embaixo estiver muito molhado, vai virar lama, não vai ficar legal, vai gerar prejuízo no futuro. Então por isso é uma das atividades que também a gente não vê acontecendo muito. Pavimentação asfáltica não é recomendado porque o asfalto ele sai quente, ele é uma mistura, né, feita numa usina de agregados, areia, brita, agregados finos, com um material chamado betume, ou conhecido também como piche. Isso é aquecido a uma temperatura, é misturado e é levado ali para aplicar. Então se chover em cima, ele vai ter uma diminuição de temperatura antes da aplicação. O ponto de aderência entre aquela parte da pré-base ali, né, que a gente chama de pintura de imprimação, o ponto de aderência entre a camada de asfalto e essa pintura pode ser prejudicado em razão da quantidade de água.
Então também são atividades que não são recomendadas em dias de chuva. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí com essas informações, né, pra gente saber por que a galera some em dias de chuva. Não é porque eles não querem trabalhar e se molhar. Como eu falei, primeiro em respeito, trabalha-se na chuva, mas tem que ser levado em consideração a lei trabalhista. E segundo, porque tem atividades que não tem como executar na chuva. E infelizmente elas acabam impactando de forma negativa nos cronogramas de obra, nessas obras grandes. Certo, galera? Então, muito obrigado à atenção de todos. Espero ter contribuído aí com essas informações. Fique aí com algumas imagens de drone que eu fiz no dia de hoje. Limpou o tempo rapidinho, consegui subir e fazer algumas. Mas a semana inteira tá chovendo bastante. Curta esse conteúdo, compartilhe ele aí para mais pessoas terem acesso. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, muito obrigado.